Fala, vencedor! Hoje é dia de gravarmos mais um episódio, o 47º episódio do Fala Vencedor Podcast, cujo tema, o slogan, é Conversas que Inspiram. A gente sempre traz aqui nessa bancada que a gente costuma dizer, que é a bancada mais democrática de toda a região, pessoas inspiradoras. E a nossa convidada de hoje é muito especial também e ela com certeza vai inspirar toda a nossa audiência nesse bate-papo. O Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção. Do início ao fim da obra, construir ou reformar é com a Lucasas. Do Mercado Pais e Filhos, aquele atendimento super especial, a tradição familiar e preços baixos de verdade é com o Mercado Pais e Filhos, no centro de São João. Também do Churros Tia Nicinha, né? O melhor churros do Brasil. Aliás, o Churros Tia Nicinha estará no Carnaval de São João, hein? Do Café Santa Cecília, que a gente está já servindo aqui na nossa bancada democrática, 80 anos de tradição. Também do Carioca Lanches, o melhor lanche de São João, hambúrguer artesanal com costela bovina. O telefone do Carioca Lanches para você pedir o seu lanche, 998536454. Aprenda Viola do Zero, concurso online do Hernani Melo de São Paulo. Ligue 11 95 637 9932. Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial em Juiz de Fora e online. No 32, você faz contato com a Caroline no 32 98892 6319. Pipoca do Trenzinho, já virou tradição aqui em São João levar para casa a deliciosa pipoca do Trenzinho do Leandro e sua família, né? E claro, da Avante Brindes, brindes promocionais e comunicação visual de muita qualidade, de Vitória do Espírito Santo. Telefone da Avante Brindes, 27 9700 4362. Aliás, eu estou aqui com um brinde da Avante Brindes, ó. Fala Vencedor Podcast, Léo Márcio, Fala Vencedor, né? E Avante Brindes atende todo o Brasil, tem os chaveirinhos, brindes promocionais, material promocional e comunicação visual de uma maneira geral, do Edalmo, empresário Edalmo. Grande Edalmo, abraço, obrigado. Assiste todos os episódios do Fala Vencedor Podcast. Então, com imenso prazer, agora sim, que eu estou recebendo aqui nessa noite a influenciadora e modelo, né? Lara Bertelli. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história aqui e a gente ter esse bate-papo legal. A gente que agradece aí por você ter atendido ao nosso chamado. A gente sabe certeza. Que a sua vida já é corrida, né, ô Lara? A gente dá um jeitinho pra tudo. Cabe todo mundo. Ô Lara, a gente tem uma audiência grande, graças a Deus, aqui em São João, nessa nossa micro-região, na Zona da Mata, em Juiz de Fora, nas cidades vizinhas aqui a São João, mas nós temos uma audiência também em outros estados né, outras cidades, na nossa capital, em Belo Horizonte, enfim, Rio Grande do Norte. Então, para essas pessoas que ainda não te conhecem, né, quem é a Lara Bertelli? Bom, eu sou a Lara Bertelli, eu sou modelo influenciadora, tem 7 anos que eu trabalho com isso. E eu comecei participando de concursos, participando de desfiles. E o meu grande diferencial foi que nessa época os gastos eram muito grandes. E eu não achava certo meu pai ter que pagar pra mim, ter que arcar com coisas tão, não é supérfluas, mas coisas que não eram necessárias na época. Então eu decidi pedir patrocínio. Eu saía na rua pedindo patrocínio e em troca disso eu fazia divulgação para as pessoas. Sim. Só que o Instagram ainda não era esse meio de comunicação que é hoje, sabe? Então eu me reinventava. Eu pegava cartãozinho de visita, eu entregava nas lojas, nos desfiles. Eu sempre ia tentando fazer alguma coisa. Até que eu pensei, se eu sou modelo, eu tinha me formado como modelo, eu preciso vender meu peixe. Então vou começar a fazer nas lojas, oferecer foto. E foi aí que eu fui crescendo. Depois disso veio a pandemia. E com a pandemia eu cresci muito, porque as pessoas entenderam o que era o papel de uma influenciadora e o que eu poderia agregar. Então, assim, eu passei por muitas coisas durante esse período. Eu cresci muito como influenciadora. Além disso, quando eu estava assim no meu boom, vamos dizer assim, né? Eu também trabalhava em outros lugares, eu trabalhava no mercado, eu fazia ensino médio, vestibular, entrei na faculdade.
E depois eu descobri que eu seria mãe. Então, assim, a minha vida Olha só. foi... Eu tô resumindo bem, mas foram, assim, de degrauzinho em degrauzinho, com muito susto, sabe? E quando eu descobri que eu seria mãe, eu pensei que a minha carreira tinha acabado. Eu falei, agora eu tenho que me reinventar, porque não vai ter como, né? E eu já estava eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha acabado de tirar carteira, eu tava assim, aquela fase dos 18 anos que a gente adora. E aí eu eu continuei trabalhando mesmo grávida, eu fui ter barriga mais no final, e quando a Juliana nasceu, ela carrega o nome da minha mãe, quando a Juliana nasceu, ela foi assim, o recomeço da minha história, foi que me fez crescer ainda mais como influenciadora. Ela trouxe uma força pra mim, ela trouxe assim, era o que me faltava, vamos dizer. E foi quando eu cresci mais ainda, sabe? Então assim, eu consegui ter uma estabilidade com a minha carreira de influenciadora e cuidando da minha filha, proporcionando ela as coisas que eu sempre quis. E aí depois, que já tinha mais ou menos um tempinho, que agora já é mais recente, hoje, né, eu sou mãe, sou dona de casa, tenho meu apartamento, faço a minha faculdade, trabalho em mais de 9 cidades que eu atendo. E agora também atendo muitas marcas grandes, que é o que eu mais tenho sentido, assim, orgulho nesses últimos tempos, né? Que bacana. Você é natural de Bicas, né? Sua Isso. família... É de Bicas também, todo de todo mundo Bicas, de né? Bicas. E você, hoje, você, né, trabalha como influenciador, como modelo também ainda, Também. né? O modelo, eu faço muitos catálogos de Shopee, Mercado Livre, Sim. Shein, porque são as marcas, as confecções daqui da região, né? Eles vendem muito nas plataformas. Então, como modelo, eu trabalho muito nesses catálogos, campanhas, além de ir em lojas fazer provadores, e principalmente como influenciadora. Porque influenciadora a gente divulga tudo, né? A gente, desde o nosso dia a dia, a nossa rotina mesmo, até os produtos que enviam pra gente. E essa questão, só ajeitar. Isso. Essa questão né, quando você começou a atuar como influenciador, você tinha quantos anos? Tinha 14 anos. 14 anos. 14 né? anos. Começou do zero, né? Do zero. E o Instagram engatinhando. Nossa, o Instagram não tinha nada. Quando eu comecei, não tinha nem 1000 seguidores, assim, era... Nossa, de degrauzinho em degrauzinho mesmo, sabe? E foi legal porque eu fui crescendo conforme o Instagram foi crescendo. Então, assim, hoje eu falo que eu tenho muito orgulho da conexão que eu tenho com as pessoas que me seguem. Eu falo que é uma comunidade, porque todo mundo pensa, se a Lara divulga, é porque é confiável. Então, assim, eu carrego esse peso, essa responsabilidade das pessoas, porque me acompanham desde cedo. Então, sabe que é aquilo que eu gosto, é o que eu tenho de confiança neles. Você acabou conquistando o público, né? Fazendo essa conexão afetiva com essas pessoas, quase que é afetiva mesmo, né? Porque não é só assim, poxa, eu tenho 100 mil seguidores, não. Poxa, e não vende... compre isso. Não, eu tenho que transmitir uma imagem, uma ideia de que aquele produto realmente é bom, né? Exatamente. E eu transmiti uma confiança, né? Isso. E assim, uma das coisas que eu fico muito feliz é que agora com esse boom que eu tive, né? Eu tinha 12 mil seguidores. Em novembro eu fui para 35 mil. Olha e só. agora, nessa última semana, eu hoje tô com 127 mil. E o que eu... Assim, um pouquinho de preocupação que eu tive foi se eu perdesse a conexão que eu tenho com os seguidores, porque número não é tudo. Claro que assim, nossa, eu tô vibrando com cada pessoa que tá chegando, mas eu queria e quero manter essa conexão de fidelidade com as pessoas, e eu consegui manter isso. Eu fiz uns trabalhos essa semana, por exemplo, que a lojista virou pra mim e falou, Lara, eu tenho uma meta pra bater, uma meta altíssima. Falou assim, tá nas suas mãos. Aí eu falei, ai meu Deus, vamos lá, você vai bater o dobro se bobear, vambora. Então não foi só, ó, eu vou gravar pra você, X e tchau. Não, eu tenho um objetivo, tenho uma meta. De ajudar, de fazer acontecer. E eu fico muito feliz por isso. Antes de vir... E deu certo, né? Deu muito certo. Que bacana. Antes de vir, eu tava postando uma publi muito orgânica de uma cinta modeladora. E aí, a lojista, né, ela é lá de São Paulo. Então, olha só, tô aqui em Minas, interior de Minas, divulgando para uma marca de São Paulo, grande. E aí, quando eu postei, assim, não tinha nem 10 segundos, ela mandou assim pra mim, eu nunca vi uma publi tão perfeita. Olha e eu só, fiquei, que bacana. Eu tô no caminho certo. A gente conversava fora do ar aqui que você gosta do que faz, Gosto, né? eu amo. Meus olhos brilham. Meus olhos brilham e eu fico muito feliz, porque assim, eu vivo isso, sabe? Eu todo momento, eu não consigo desligar do meu celular, e isso também pra mim não me pesa, porque é algo que eu realmente gosto, sabe? Eu faço questão de
mostrar meu dia a dia, eu faço questão de responder as pessoas. Eu tava madrugando, tava ficando até 1, 2 horas da manhã pra poder responder todo mundo que tava chegando. Porque eu penso assim, se a pessoa tirou um tempinho do dia dela pra me assistir, pra mandar uma mensagem, a maioria textos e textos. Por que eu não posso fazer o mesmo pra retribuir o carinho? Porque se eu tô onde eu tô, é por conta deles. É por conta da confiança deles. Se eu tenho resultado, é por eles. Então, assim, eu tenho muita gratidão por cada seguidor meu, sabe? Por isso que eu comemoro muito, eu vibro Cada seguidor muito. É muito importante pra você. Muito importante. Esse crescimento, eu vim fazendo vários vídeos de comemoração, tendo várias ideias. O último, essa semana, eu pulei de paraquedas. Tô te conhecendo agora aqui, né? A gente já conhece o seu trabalho, tanto é que a gente te convidou para estar aqui conosco. Não, pelo o início do nosso bate-papo aqui, já deu para perceber que as coisas também não vieram de mãos beijadas, né? Não vieram fáceis, né? Não. Eu Você batalhei... falou que já trabalhou no... eu fui caixa de mercado. Vamos por ordem cronológica. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 12 anos. E aí, a minha história, né, que meu padrasto, ele me adotou, meu paizão. Eu falo padrasto pra entenderem, mas sempre foi meu pai. E o meu pai, ele sempre me apoiou muito. Independente das loucuras que fosse, meu pai sempre me apoiou. E assim, a minha mãe, ela me criou pensando muito no meu futuro. Ela sempre me deixou claro o caminho que eu deveria seguir, de honrar, de trabalhar, de correr atrás do meu e nunca depender de ninguém. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei meio assim, eu preciso de alguma coisa, ocupar minha mente, e eu comecei a dar aula particular. Eu tinha 12 anos. Olha só. E aí, chegou uma época que eu tinha 8 alunos. E aí, o meu pai me levava na casa desses alunos, era o meu diferencial. Porque geralmente a mãe tem que levar na sala, eu não tinha isso, então eu ia até a casa das pessoas. Eu cheguei a ter 8 alunos e as mães me adoravam. Olha porque só. eu tinha a fama da minha mãe, que a minha mãe era professora, então eu falava, a filha da Juliana, ela é brava, vai dar um jeito no meu filho, e eu dava um jeito. Pensa só, uma menina de 12 anos dando um jeito na criança de 6. Mas eu dava um jeito. E aí depois... Chegou a época de IFET, eu queria muito passar no IFET, eu parei um pouquinho pra fazer cursinho. E depois foi me aparecendo as oportunidades, não só como modelo, mas como também lojista, né? Atendente de loja. Eu fazia alguns bicos, diversas vezes precisava, eu ia. Eu trabalhava nos desfiles infantis para desfilar com as crianças. Até que chegou a oportunidade mesmo de eu trabalhar no mercado. Eu fui operadora de caixa por 2 anos. Olha só. E assim, eu falo isso, as pessoas falam assim, você trabalhou em mercado? Você... Com orgulho, né? E eu falo que, de verdade, foi a época que eu mais amadureci, foi a época que eu mais aprendi. E a pessoa que lida com o público diretamente, como um caixa de mercado, uma farmácia, um posto, coisas assim, a pessoa, ela... Aprende, né? Ela aprende muito, ela edifica, assim, o trabalho, ele edifica a pessoa, sabe? Então, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu comecei a dar muito mais valor às coisas. A gente entende o valor do dinheiro, o valor das conquistas. E eu trabalhava lá e meu pai era super contra. Meu pai não queria. Ele falava, nega, e veio a pandemia na época, então eu tava linha de frente, né? E aí ele ficava, nega, vai estudar. Eu, pai, eu tô estudando também. Tô fazendo as duas coisas. Eu tô fazendo os dois, eu gosto. E eu gostava de trabalhar porque eu gostava de ter o meu. Então, assim, eu falei, se eu quero fazer 18 anos e quero ter as minhas coisas, eu preciso trabalhar agora e juntar dinheiro. E foi aí que aconteceu. Eu trabalhei durante esse período, eu reformei a casa do meu pai, que desde que a minha mãe tinha falecido, a gente não tinha mexido em nada. Olha só. Então eu pintei tudo lá, coloquei as coisinhas do jeito que eu gostava. Depois eu juntei dinheiro pra operar, eu queria colocar silicone, coloquei. Comprei iPhone, que era investimento pra mim. Tirei minha carteira, então assim... Aquele dinheiro, aquele salário foi útil, bastante útil, Foi. Né? E assim, eu fico muito realizada, porque quando eu fiz 18 anos, eu fiz tudo que eu queria. Eu realizei tudo que eu queria porque eu vinha plantando, sabe? E não dependeu. E não dependi, né? Não dependi, entendeu? E hoje, eu falo assim, eu tenho 21 anos, eu comprei o meu próprio apartamento. Olha só. Então, é financiado, lógico. Mas é uma mérito, conquista. Né? Com 21 anos. 21 anos, né? eu comprei com 20 anos. Não é para qualquer um obter sua independência financeira, ter o seu apartamento, sua casa, o seu carro, com 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. Exatamente. Né? Eu falo que a melhor coisa foi eu ter começado a trabalhar muito cedo, porque
Assim, eu fui ganhando confiança em mim. Eu fui vendo como que as coisas funcionavam. E eu sempre, assim, sempre me atualizei muito, sabe? Eu sempre acompanhei. Então, eu não sou muito estagnada, não. Eu adoro isso é coisa importante, nova, eu adoro me reinventar. Então, assim, principalmente depois que a minha filha nasceu, foi quando eu precisei mesmo falar agora. Agora é tudo por ela, vambora. E eu comecei a trabalhar muito mais, muito mais. E você acabou trabalhando, né, na adolescência, a partir dos 16 anos, e você viu que deu certo, né, ali. Deu Poxa, certo. aquele salário, quantas coisas você conseguiu fazer com aquele seu salário, né, que Sim, você sim. recebia lá mensalmente. Eu acho que isso moldou, criou a sua mente, poxa, eu posso conseguir o que eu quiser. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu brinco, eu não sei se você acredita em lei da atração, mas eu pratico muito e eu sou muito positiva com as minhas coisas. Então, assim, por exemplo, o meu apartamento, nem meu pai acreditava que eu ia conseguir comprar. Eu falei, pai, eu vou comprar esse apartamento. Essa questão da lei da atração, ele é considerado um dos maiores empreendedores digitais do Brasil. O Érico Rocha. Né? E tanto é que o Marçal, essa galera toda veio através dele, né? E ele sempre fala: se você vai comprar um carro, entra, você quer um carro, vai lá. Entra no carro, senta no carro lá né? Dá uma volta no carro se possível, enfim. Da mesma forma, um apartamento. Eu fiz isso. Planeje, escreva num papelzinho, cola na geladeira. Todos os dias. Engraçado que semana passada, o último podcast, o episódio nosso, o último que está no ar ainda, assim, todos ficam no ar, porque a gente trabalha durante uma semana, toda terça-feira a gente posta um episódio novo. Então, o último que a gente postou, na semana passada, é um psicólogo, Ricardo Filgueiras, e ele falando sobre Janeiro Branco, saúde emocional, e ele falou exatamente isso. Anote aquilo tudo que você quer. Psicólogo dizendo isso. Mas é mesmo. Eu sempre fui, assim, o meu pai... É a lei da atração, né? Meu pai, minha mãe, ele sempre brincava que eu sempre tive muita coisa, assim, eu sempre tive ordem, sabe? Então, assim, eu quero isso, depois eu quero aquilo, eu me enxergo nisso. E foi quando eu fui comprar meu apartamento, que eu entrei dentro do apartamento, eu virei e falei pro meu pai, pai, é meu. É meu. E ele, nega, eu só acredito vendo. Eu falei, então tá, então você vai ver. E eu fiz tudo sozinha. Eu tinha meu advogado, na época ele me deu um empurrãozinho lá com a gerente, fomos, conseguimos. E quando de fato eu consegui, eu falei, eu não disse que eu ia conseguir? Se fosse pra ser, seria, entendeu? E foi. Então, assim, eu vejo muito valor nas minhas coisas hoje, porque a forma como eu posto no Instagram, nas redes sociais, influencia muitas pessoas. Eu recebi uma mensagem esses dias que me fez ficar até emocionada. Uma moça de 43 anos falou, Lara, eu cheguei pela história do seu pai e vendo toda a sua história de vida, toda a sua força de vontade, eu me enxerguei nos meus 20 anos. E você me fez... ela falou, eu não sei quando foi que eu perdi essa força de vontade, você me fez reviver isso dentro de mim, tipo assim, acordar e falar assim, acho que eu preciso de mais, eu preciso ter mais, eu preciso focar mais, e assim, você vê que o seu jeito, a sua força, a sua vontade mesmo de fazer acontecer, motiva as pessoas, então não é só o trabalho, é o seu jeito, é a forma como você lida com a vida, né? É a motivação, né? A questão de trabalhar a mente também, assim, né? Acreditar, exatamente. Né? E tem uma frase, uma máxima, não sei de quem é essa frase, os especialistas de empreendedorismo digital sempre dizem que se eu acredito que eu possa fazer alguma coisa, ou que eu acredito que eu não, que eu acredito eu acho que eu posso, ou se eu acho que eu não posso, em ambas as situações eu estou certo. Com certeza. Né? Com certeza. Se você já enxerga aquilo ali, porque... Exatamente. Então, por que não pensar, acreditar que você pode, né? Exatamente. E a gente ter no nosso círculo de amizades, que inclui no digital, pessoas que nos influenciam positivamente... Eu sou suspeita pra falar porque, assim, eu tenho um grupo de amigas que eu sou muito grata também, porque é uma apoiando a outra. É quando uma vence, todas vencem. Então, é uma ajudando a outra. Eu brinquei até hoje mesmo, eu falei assim, eu sou a amiga que garante o marketing de todas e cada uma influencia em alguma coisa comigo. Então, é um grupinho
que é a média que você convive, né? Você é a média das pessoas que Quais você convive. 5 pessoas Então, com as assim, quais você mais convive. são né? mulheres totalmente independentes, profissionais referências na área delas. Então, assim, você vê que você tá no círculo certo. É uma coisa que faz a gente se orgulhar também, de saber escolher quem tá do nosso lado. Porque se você tiver uma pessoa que te puxa pra trás, infelizmente, não tem como, Você vai né? para trás. Você vai pra trás. O Abílio Diniz, né, ele faleceu há pouco tempo, com 80 e poucos anos, mas né, um dos grandes empresários do Brasil, e ele sempre citava essa questão de você acreditar, de estar ao lado de grandes pessoas, de pessoas assim, grandes no sentido de pensarem positivamente, serem motivadoras, não serem... Tem pessoas que são para baixo, né? Essa que é a verdade. Então, o Abílio Diniz é, né, um dos maiores empresários do Brasil, e ele dizia, se você conviver, outras pessoas também dizem isso, se você conviver com 4 milionários, não a questão só financeira, a tendência é você ser o quinto. Com certeza. Aí alguém questiona, poxa, mas como que eu vou conviver com 4 milionários ou bilionários? Você não precisa ter relação com eles, assim, aquela questão de estar ali fisicamente com eles. É só passar a acreditar, admirar. Acreditar e olhar, por exemplo, pega as redes sociais, ao invés de você ficar vendo no Instagram, você vai procurar se relacionar com essas pessoas, de ver o dia a dia dessas pessoas, não é? Se inspirar nessas pessoas, e que é o caso que você falou, que acaba inspirando. Outras pessoas através do seu trabalho como influenciadora. Da história, né? Da confiança em tudo. E assim, a gente vê muita coisa nas redes sociais, no Instagram e tal. Poxa, tudo muito bonito. Mas no seu caso, tem, vamos dizer assim... Tem muita dor por sangue, trás. suor, dor tem. por trás, né? Tem. Você não posta uma coisa... só para passar que é bonito, uma coisa que você construiu, não é isso? Com certeza. Eu mostro todos os meus degrauzinhos mesmo, né? Como que foi difícil. Hoje as pessoas, eu falo que olham muito e falam assim, ai, mas ela tem aquela coisa da sorte, né? Todo mundo fala, ai, tem sorte, deu sorte. Só que eu tenho uma mania, que às vezes pode ser até um pouco feia, eu não me importo muito com os comentários ruins, me perguntam assim, Lara, você recebe mensagens assim? Eu acho que por exatamente eu não me importar, eu não recebo nem mensagens do tipo, é sempre mensagens assim motivacionais, mensagens lindas, que apoiam. Então assim, eu fico feliz exatamente de poder enxergar toda a minha trajetória e ver que em momento nenhum eu deixei a peteca cair, lógico, e que hoje as pessoas se inspiram até mesmo para virar uma influenciadora. Então assim, eu virei uma referência porque eu nunca desisti, eu sempre fui mantendo com o meu jeitinho, nunca foi um personagem, como hoje na internet tem muito, eu sempre quis mesmo mostrar quem eu sou, sabe, e conquistar as pessoas pela minha história, pelo meu jeito, minha essência, e eu fico feliz de estar conseguindo isso. Eu sou da área de comunicação, estou com 52 anos. Não era para eu ter falado a minha idade aqui. Agora já depois falei. Depois você corta. Sou da área da comunicação desde 17 anos, né? Aí, assim, uma coisa que a gente percebe em você, tem muitos influenciadores, muitas influenciadoras por aí, mas eu às vezes, assim, a gente percebe que às vezes algumas pessoas possuem certa deficiência na fala, na comunicação, e algo que você não tem. Isso é um plus, é um ponto super positivo para você, e eu acho que isso influencia muito, né? Eu acho que de tanto... Eu já sou acostumada, né? Mas quando eu vou fazer alguma gravação em algum lugar assim, eu tava gravando ali agora, aí eu faço tudo de primeiros minutos, fico assim, mas não é possível. Não é possível, você não erra nada. Aí eu começo a errar, porque aí foi elogiar. Mas assim, geralmente eu nem penso muito quando é gravação assim, eu só vou falando, sabe? E vai acontecendo e vai ficando legal. Eu dei uma entrevista ao vivo na TV Integração, contando da história da minha mãe. E foi assim, o vídeo tem quase 4 milhões de visualizações pela minha dicção
e por ser ao vivo, eu não sabia as perguntas, e eu fui respondendo, fui dialogando, tanto que o pessoal brinca assim, agora você passa o cargo. Porque realmente eu gosto muito, e eu vou levando, como é algo que eu gosto, e pra mim é tão leve, que é como se eu estivesse aqui falando normal com alguém, assim, de conversar mesmo. Eu não fico nervosa por estar, por exemplo, aqui num podcast, numa televisão, gravando. É natural pra você. É bem natural, né? Eu acho que isso fica bem diferente. Mas essa facilidade de se comunicar, isso é um plus, assim, é uma coisa... E eu sempre fui faladeira, sempre gostei, sempre fui comunicativa. Como influenciadora, isso te ajuda muito. Te ajudou e te ajuda e vai te ajudar ainda mais. E me ajuda na minha outra carreira também. Eu faço faculdade de Direito. Você faz Direito, né? Eu faço Direito. Então, assim, com certeza vai me ajudar ainda mais isso, né? Tudo que tem da faculdade que é pra falar é eu. E a faculdade de Direito, ela é uma... Mesmo que você não queira advogar, não, né? Você não disse isso aqui, mas eu fiz, né? Peguei lá meu registro, tal, na OAB e tal, mas eu não quero advogar. Mas a faculdade de Direito, ela é muito completa, muita leitura, né? Eu falo que ela é uma base pra vida, sabe? É uma base pra vida. Por mais que exatamente, às vezes eu posso até não advogar, não querer, mas é uma base um super até pro meu curso, próprio trabalho como influenciador, Verdade, os meus contratos, tudo. Assim, é diferente. O direito eu acho que é a base mesmo. Devia ter algumas matérias, até mesmo na escola, porque faz muita diferença na vida de uma pessoa, o direito, né? A matéria. É engraçado e interessante que aqui, assim, o Fala Vencedor Podcast, o slogan, né? Que a gente sempre diz aqui é conversas que inspiram. A gente busca trazer pessoas que possam inspirar a nossa audiência. E, por exemplo, semana passada teve um psicólogo, aí a gente traz cantora, médico, mas o que mais já passou aqui foi advogado. É mesmo? Quando eu formar, eu volto aqui, hein? Você pode voltar. O convite está feito. Foi uma coincidência, o que mais veio aqui é advogado. É mesmo. E advogado tem uma lábia. Então, assim, para um podcast é legal, vai falar bastante. Porque às vezes tem um tema específico, a gente traz o advogado, aí tem outro disso, né? A gente traz outro advogado. É bem legal, Mas é bem bacana. Agora, eu ia te perguntar lá no início, como é que é a sua rotina? Nossa. Você acorda que horas? Então, eu não durmo, Como é que você concilia isso tudo? Você tem uma filha pra cuidar, como é que você faz? Então, eu não durmo, simplesmente eu não durmo. Todo mundo manda assim, Lara, eu não sei como que você dá conta. A minha filha entra na escolinha às 7 horas, ela fica em tempo integral, então me facilita pra eu poder trabalhar. Então, assim, 6 horas eu tô de pé. E depois, além disso, né, a gente ainda tem que ter os treinos, manter saúde. Então, geralmente, eu levo ela pra escolinha, eu tenho os meus treinos, tenho as minhas parcerias pela parte da manhã e começo a trabalhar mais ou menos de 9 às 10. Só que os meus trabalhos, eu atendo em mais de 9 cidades. Então, assim, eu rodo todo lugar. Hoje eu tô aqui em São João, amanhã eu já tô em Juiz de Fora. Aliás, a gente tá gravando aqui, né, na segunda noite, né? Mas você estava trabalhando aqui, trabalhando aqui. Eu vim aqui, mas eu já tinha os trabalhos aqui antes. Amanhã eu tô em Juiz de Fora e Bicas. Então, assim, é muito rotativo, sabe? Então, eu preciso ter esse jogo de cintura em questão dos horários. A minha filha sai às 16, então eu tento sempre manter os meus trabalhos até às 16. Porém, eu vou pra faculdade às 17. Então você chega em casa às 16, mais ou menos? Pego ela, dou um banhozinho nela, dou atenção a ela pra brincar um pouquinho. Faz aquele papel de mãe, né? Aquele papel de mãe. E às 17 a minha avó que cuida dela pra eu poder ir pra faculdade. Então eu posso ir bem tranquila. Eu estudo em Juiz de Fora, então eu vou de ônibus. Aí você chega... Meia-noite. Meia-noite. E eu vou lá, busco ela. Ela sempre tá acordada me esperando. Ela sempre me espera. Vai fazer 3 anos agora em março. Então ela sempre me espera. E aí é dar banho, é fazer a comidinha dela. Porque por mais que a minha avó já tenha cuidado, ela quer o da mãe, né? A criança quer ter aquele carinho. Mas assim, eu tenho faculdade 2 dias na semana. Nos outros dias fica um pouco mais fácil pra dar essa atenção a ela à noite. Só que é sempre uma correria, né? Porque tem dia que eu atendo 3 cidades. Então assim, começo 9 horas, faço em Bicas, vou pra Juiz de Fora, volto, vou pra Bicas de novo, ou então volto pra Juiz de Fora de novo. É sempre uma correria, sabe? Leopoldina, Mar de Espanha, bate e volta toda hora. E você encara tudo isso com muito profissionalismo, né? Tem dia que você não tá muito disposta, né? Mas, tô arrastada, mas eu tô ali. Vai, né? É assim, como eu disse, sabe? Eu acho que eu gosto tanto que pra mim não é um peso. Não é um peso, eu né? adoro os dias que eu tô um atrás do outro. Por exemplo, dezembro foi um mês que, assim, é loucura. É loucura pra mim. Eu tava indo dormir 2h30 da madrugada,
madrugada e acordando 5h30, 4h30. Então, assim, eu não tava dormindo nada para dar conta de atender todo mundo. Então, assim, eu tenho vários vlogs no meu perfil para vocês me seguirem, lógico, para vocês irem lá procurar. Que eu brinco que são mais um dia de 72 horas comigo, porque, assim, é loucura como que eu vou mostrando e a gente nem grava todas as partes, e de fato, né? Mas a minha agenda tem até o horário reservado certinho de um banho, de estrada, porque senão eu não dou conta. Tem que ser tudo muito meramente calculado. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Igual assim, pra estudar. E Lara, como que você consegue estudar? Eu estudo no ônibus indo pra faculdade. Porque é 1 hora, né? Você dorme, então, todo dia por volta de 1h da manhã. 1h da manhã. E acorda? 6 horas. Então, assim, eu vou estudando no ônibus da faculdade, sempre vou dando uma lida, porque é bom que não deixa a matéria acumular, que o direito é bem pesado. E na volta eu sempre venho tirando um cochilinho, mas não é aquele cochilo, assim, né? Não é aquela coisa regeneradora. E aí, final de semana é por conta da Juju, então... E o horário de almoço você tá sempre fora, então, né? Geralmente não tem nem almoço. Não tem, não. Hoje meu almoço foi às 17, foi um Olha almoço só. janta. Não é saudável não, gente, mas é porque... Não tem jeito, né? A gente tem filho pra criar, tem conta Trabalho, pra né? pagar, a gente gosta disso. Eu gosto mesmo, assim, às vezes o pessoal comenta, Lara, dá uma desacelerada, e eu falo, gente, eu tenho que aproveitar a minha idade, que eu aguento. Eu quero daqui a 10 anos estar tranquila, sabe, realizada, poder ficar mais desacelerada. Né? Então eu aproveito a minha juventude pra isso. E o fim de semana? Fim de semana, minha filha passa também com a família dela, né? Então ela fica de 15 em 15. Então eu tenho 2 finais de semana com ela e 2 finais de semana que eu posso ser uma jovem de 21 anos. Então, assim, eu gosto muito de viajar, eu tenho muitas parcerias pra viajar. Geralmente ou eu fico pra cuidar da casa, né? Porque são os dias que eu tenho pra fazer Mas final de semana, geralmente, você não trabalha, não. Eu também trabalho. Trabalha, né? Os finais de semana que eu não tô... Pintando, você... Vambora! Mas assim, eu evito de marcar quando eu tô com a Juliana, porque é o único dia que eu tenho, assim, de fato, pra passar sábado e domingo com ela e dar toda a atenção, né? Então, os finais de semana que eu não estou com ela, sempre de muito trabalho. Por exemplo, essa semana que eu fui pra Juiz de Fora, eu fui na quinta de manhã e voltei sábado de tarde. Então, fiquei direto e cheguei trabalhando mais. Você citou que tem uma espécie de uma rede aí de amizades com as suas amigas e tal, que... Né, de ajuda mútua, coisa e tal. Eu ia te perguntar também lá no início, acabou que ficou para agora. Como é que na sua adolescência foi assim, o seu círculo ali de amizades? Você mantém o mesmo círculo? Nossa, não. Eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, porque, querendo ou não... Por mais que eu seja nova, a minha maturidade não bate muito com a minha idade. Então, eu tenho amigas, sim, da minha idade, que são maduras, mas a maioria das pessoas que eu tenho, né, o convívio, são pessoas, assim, minhas amigas são tudo de 30 anos. Olha só. Porque se olhar bem, a minha vida é como se fosse de uma pessoa de 30 anos. As responsabilidades... Mais maturidade, Eu moro sozinha, eu cuido da minha casa, eu tenho as minhas responsabilidades financeiras e de trabalhos. Então, assim, é muito diferente, sabe? O meu ciclo de quando eu era mais nova, eu não tenho contato com absolutamente ninguém. Ninguém, entendeu? Vai mudando muito, né? Mesmo porque também você começou a trabalhar muito nova. Muito nova. Era uma coisa que eu sentia muito, porque eu trabalhava no mercado e era 3º ano, por exemplo, tava todo mundo marcando churrasco, eu não podia ir porque eu tava trabalhando, mas foram escolhas que me fizeram crescer, sabe? Me edificaram muito. E você só agradece, Só né? agradeço. Assim, eu tinha medo de depois, às vezes, me arrepender por não ter vivido aquela fase, mas hoje eu vivo muito melhor, porque hoje eu vivo tranquila porque eu já tenho o que eu quero. Assim, lógico que eu quero muito mais. Agora é só administrar mas agora é de pouquinho em pouquinho. Traçando outros planos. Isso, agora são outras metas, mas assim, o básico que eu queria, que é ter uma casa, um carro, fazer minha faculdade, e ter cuidado da minha filha. Já conseguiu, eu já consegui. Né? Então, assim, agora são as metas maiores, que é de pouquinho em pouquinho, tijolinho em tijolinho. Uma outra coisa, a gente tem acompanhado lá as suas redes sociais e tal, e você recentemente, né, você até já citou que deu entrevista para a TV Globo, para Integração, né? Isso. E também para uma revista, 2 saí vezes. 3 vezes na revista Crescer da Editora Globo. Olha que bacana. E como é que é essa experiência para ver? É tudo novo para você? É muito legal. Né? É muito legal. E eu vibro muito com isso, sabe? Começou com a história da minha mãe, que eu contei que eram os fatos que eu acreditava que a minha mãe já tinha pressentido a morte dela, porque ela deixou tudo muito preparado pra gente, tanto pra mim, tanto pra minha irmã. E foi um boom pra muitas pessoas, porque é algo que toca muito na ferida, sabe? Mexe no luto das pessoas, mexe
é uma coisa muito bonita, porque o amor de mãe, ele ultrapassa até, assim, outras vidas, sabe? Então, assim, por mais que a minha mãe tenha falecido, se ela pressentiu, ela deixou tudo preparado pra gente. Então foi um caso que repercutiu muito. Eu saí na revista Crescer, eu saí na Editora Globo, né? Dei a entrevista ao vivo. Além disso, saí em todas essas páginas de Indelicada, Razões para Acreditar, Espiritualidades, muitas páginas. E isso em novembro. E aí eu falei, Tudo muito recente, né? Tudo muito recente. E aí, quando foi agora, eu falei, tá, eu honrei a minha mãe, agora as pessoas precisam conhecer quem é meu pai, porque se eu hoje tenho tudo que eu tenho é por conta do meu pai. Porque se eu não tivesse ele, eu não sei o que teria sido de uma menina de 12 anos que perdeu a mãe, minha irmã saiu de casa, eu não tinha contato com meu pai biológico, eu não queria. Então, assim, foram muitas coisas, sabe? Que eu sou muito grata ao meu pai, muito grata. E como é que foi, nós vamos falar do seu pai também, mas antes, vamos falar um pouquinho dessa sua história que você contou, né? De uma maneira que comoveu muita gente. Como é que foi essa história? Como é que foi né, perder a mãe com 12 anos? Se é que você quer falar sobre isso. Não, podemos falar. Mas assim, hoje eu sou muito, assim, confortada, sabe? Porque eu sinto a minha mãe em todos os detalhes. É impressionante como que ela me conforta, sabe? Então é lógico que eu sinto muita saudade, é lógico que eu queria que ela estivesse aqui, mas ao mesmo tempo eu olho pra trás e vejo tudo que eu passei e eu tenho certeza que foi ela me segurando, porque eu acho que a Lara de hoje não conseguiria passar pelas coisas que a Lara de 12 anos passou, sabe? Foi muito pesado, perder a mãe muito cedo, você não ter uma figura materna pra poder se espelhar, sabe? Então, assim, logo numa fase que a menina precisa tanto de uma mãe. 12 anos, você tá deixando, você tá na pré-adolescência exatamente, ali. sabe? E tudo que eu fui vivendo, minhas conquistas sem ela, e principalmente quando eu me tornei mãe. Eu falo que, assim, eu demorei muito a aceitar a minha gestação, porque eu tinha muito medo de como que seria. Então, assim, pra mim foram 2 desafios. Foi perder a minha mãe e viver tudo que nós duas sonhamos sem ela, sabe? Eu abrindo um parênteses aqui, não sei se você conhece o grupo de pop rock Camisa de Vênus. Não. Então tem uma música que se chama Só o Fim, da década de 1980. Eu já até citei esse caso aqui. Então a letra dessa música é uma música muito bonita, basicamente assim, ô criança, isso é só o fim, se o chão abriu sob os seus pés e a segurança fugiu da faixa. Aí, isso é só o fim. Aí pegando a explicação, é uma música muito bonita, aí pegando a explicação dessa música, né, eu gosto de ler muito também assim, de aprofundar no tema e tal, aí exatamente fala dessa fase que você passou. Da fase de 12 anos, 12, 13, 14, que a criança tá deixando de ser deixa de ser criança, ao mesmo tempo ela tá perdendo, ela é uma coisa legal, é uma transição, deixando de ser criança, mas ao mesmo tempo você tá perdendo a segurança da mãe, do pai, essa coisa, família, né? Exatamente essa música diz sobre, olha que bacana. Do Camisa de Vênus, Só o Fim. Nossa, depois eu vou escutar ela. É muito bonita, bacana. muito bonita. Né? Mas assim, como você falou, né? Foi exatamente esse processo de você sair da infância e tornar uma adolescente, passando por tantas coisas sem a mãe e viver tantas coisas. Aí assim, a falta é enorme, né? É uma falta enorme. Nossa, é uma coisa que eu falo que os 3 primeiros anos foram os 3 piores anos. Depois, acho que eu sempre fui ocupando tanto a minha cabeça, eu fui procurando entender mais, eu fui tentando mudar mesmo, sabe, o sentido da vida. Tipo, eu preciso fazer isso por ela, eu tenho que fazer isso por ela. Mas foram 2 desafios. Foi exatamente perder a minha mãe e ser mãe sem a minha mãe. Porque, assim, você passar por uma gestação, os hormônios todos alterados, você não ter quem te ensinar as coisas, sabe? Então, assim, hoje a gente tem aquela internet. Coisa que só a mãe... Só a mãe. Então, assim, eu fui muito acolhida, eu tive muita ajuda, assim, de ambas as famílias, sempre tive muito apoio, mas é diferente o apoio de uma mãe, sabe? Quando minha filha nasceu, eu tive cesárea, aquele turbilhão de sentimentos e assim, não tinha minha mãe comigo, eu não tinha quem ficar comigo ali, sabe? Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Então, é uma coisa que eu me inspiro muito em ser a melhor mãe possível, porque eu quero ser como ela foi pra minha filha, né? E essa história, né? Essa história é real, né? É que você
menciona nas redes sociais, né? Fala nas entrevistas, nos canais de televisão, rádios também, né? Rádio, já fui 2 Revistas, vezes. né? Revista. E você já recebeu alguma crítica por alguém, tipo, Não. poxa, você está expondo uma situação, ou isso te conforta mesmo, né? Não, assim, agora com a história do meu pai, eu recebi a internet, né? Tem alguns haters, que é tipo assim, eu conto que o meu pai, quando eu me separei, o meu pai, ele me deu uma casa. Obrigada. Ele tinha a casa nossa lá, né, com a minha mãe, é muito grande. Sei. E aí ele viu toda aquela confusão, ele falou assim, ele mesmo começou a dividir a casa e me deu uma casa pra eu ir, só que eu não fui. E eu falo isso nesse post do meu pai, eu falo, ele me deu uma casa e eu não fui. E aí chove comentários, como assim você não foi? O seu pai fez tudo pra você e você não foi? Só que eu não fui porque eu pude comprar o meu apartamento. Então assim, e aí eu postei isso, e o que você faz por ele? Então assim, são haters assim, querendo ou não, querendo entender a história. Então não me afeta não, sabe? Não me importo muito com isso não. Eu sei dividir bem as coisas, não levo pro coração, até porque eu sei, assim, né, da minha índole, de tudo que eu faço pelo meu pai, pra minha mãe, e principalmente honrar eles pra todo mundo, né? E você tem uma consciência muito tranquila a respeito disso, Muito né? exatamente, é a consciência tranquila. O engraçado é que agora há pouco você falou, né? Questão de minutos aqui, você disse, poxa, contei a história da minha mãe, sinto muito a falta da minha mãe, senti muito a falta, né? Mas de certa forma me sinto confortado por estar realizando os sonhos dela, Exatamente, né? exatamente. Estou vencendo na vida, mas agora eu quero também dar um espaço para o meu pai. Porque assim, É nossa, legal, é uma coisa que só nessa sua frase aí, nessa sua fala, a gente percebe uma sinceridade, E né? a gratidão, A né? gratidão, Assim, os comentários, são esses que eu citei de haters, não chega nem metade da quantidade de comentários que tem bonitos, sabe? É exatamente falando disso, que lindo você reconhecer em vida o que seu pai fez por você. Então, assim, eu pude honrar a minha mãe por tudo que ela fez, mas principalmente honrar o meu pai porque ele tá aqui hoje. Então, assim, mostrar pra todo mundo tudo que ele fez. O meu pai, assim, é fora da curva. Na verdade, eu estava esperando seu pai aqui também. Tadinho. O meu pai, ele não está sabendo lidar com a fama. Mas ele não gosta muito dessas Não coisas, gosta. sabe? Ele ainda falou assim, nega, ele me chama de nega, né? Eu fico falando nega porque ele me chama de nega. Nega, eu não ligo de você postar e tudo mais, mas assim, participar, gravar, você sabe que eu não gosto. Então, assim, eu respeito o espaço dele, sabe? Não fico forçando não, porque a influenciadora sou eu. Mas quando pode ter um espaço, você... Nossa senhora, quando ele tá, ó. É a hora que eu mais aproveito dele. Eu vi de vez em quando você faz uns posts, você marca o perfil dele. A gente aproveita. Mas é isso mesmo. Eu fiz alguns vídeos de sequência no TikTok também, contando da minha tia, que a minha tia foi a minha segunda mãe, a tia irmã do meu padrasto, a minha avó, que hoje, assim, minha avó e meu tio César, que, nossa, eles me ajudam muito, meus avós, né, no caso, e o meu tio, eles me dão muito apoio. Então, assim, sem a família, eu não seria nada. Então, a família, pra mim, é a base de tudo mesmo. Então, você tem uma família também que te dá um apoio, Tenho uma família, né? que me dá muito Isso é apoio. Por bacana. exemplo, eu falo que se eu não tivesse minha avó, eu não poderia estar estudando. Assim, ela me dá muito apoio. Hoje, agora, a Juju tá lá. Então, assim, ela cuida com todo amor e carinho. Eu posso trabalhar tranquila, eu posso ir pra faculdade tranquila, porque eu tenho esse apoio. Então, assim, é muito bom a gente saber que a gente tem um colo, que a gente tem pra onde voltar, que a gente se sente acolhida, né? Então, eu fico feliz disso. Se não tivesse a sua família, as coisas seriam muito mais difíceis, Nossa, né? acho que eu não gosto nem de pensar. Principalmente, assim, nossa, eles que eu citei, eu não gosto nem de pensar. E marketing a gente fala, na verdade isso está nos grandes livros, dos grandes gurus do marketing, como o Philip Kotler, que é o pai, conhecido como pai do marketing, né, considerado o pai do marketing. E uma palavra, né, que todo profissional de marketing conhece, que é storytelling, que é a arte de contar história. E é provado que a melhor forma, até no meio publicitário, a melhor forma de você convencer alguém a comprar um produto são as narrativas.
Contando histórias. É exatamente o que você falou, é uma das coisas que eu mais tenho feito e que mais tem bombado, porque os meus reels, né, que são o que mais dá alcance, principalmente nas publis, eu tudo invento historinha. Eu fiz o vídeo de comemoração que bateu mais de 100 mil seguidores, e aí eu fui pular de paraquedas. Eu não coloquei só um vídeo pulando de paraquedas, eu coloquei primeiro eu atendendo o telefone, me contando que eu tinha batido 100 mil. Todo um processo. E aí eu falo assim, meu Deus, aí pergunta, qual a sua sensação? E você não inventou, são histórias verídicas. E aí reais. Aí eu falo assim, nossa, eu tô literalmente nas nuvens. E aí eu chego pulando. Então, assim, é uma coisa que você prende as pessoas. Não é só aquilo, toma, é esse o conteúdo. Não. Eu gosto mesmo de captar as pessoas dessa forma. Os vídeos que eu fiz, todas as minhas divulgações, acho que as pessoas já ficam até com a expectativa, nossa, o que vem aí? O que essa menina vai inventar agora? Eu aproveito muito da criatividade pra unir o meu trabalho, sabe? Bacana, tá no caminho certo. Fico feliz. E nesses seus trabalhos publicitários, você faz mais para loja ou tem um segmento que você... Não, assim, é muito mais amplo. Amplo, muito né? amplo. Assim, eu pego muita loja, lógico, mas assim, eu divulgo muitas coisas. Eu tenho mercado de parceria, eu tenho loja de grãos, eu tenho suplementos, eu tenho a loja de acessórios, loja de roupas, mas eu tenho uma loja de utilidades. Então, assim, é muito amplo, porque os meus nichos no meu perfil é maternidade, é casa, é jovem. Então, assim, é estudante, é muito amplo. Então, eu consigo pegar várias coisas e dar resultado para todo mundo. Porque é uma comunidade muito grande, né? De vários estilos e grupos. E essas pessoas, quando te contratam, elas... o que elas buscam em você? Assim, eu digo assim, eu quero que elas buscam essa conexão que você tem das suas histórias. Assim... buscam trabalhar em cima disso? Em cima disso. E principalmente, assim, o que eu acho mais legal é que deixam nas minhas mãos. Sim. Assim, tem, sim, todo aquele contexto. Lara, olha, eu quero que você fale isso, aquilo. Mas a maioria me deixa muito livre pra exatamente eu trabalhar como eu gosto dentro do meu perfil. Então, assim... Por exemplo, eu fui divulgar um restaurante semana passada que a gente usou em comemoração, que também tinha batido mais seguidores. Então eu divulguei os pratos, mas falando, eu trouxe as minhas amigas pra comemorar, cada um escolheu um prato, aqui são cinco cozinhas. Então, assim, pode falar o nome do restaurante. Luz Square. De onde é? Em Juiz de Fora, no Espaço Design. Então, assim, podem ir, gente, vocês vão lá. Então eu levei as minhas amigas pra poder comemorar lá comigo e eu, assim... juntei as duas coisas, né? Eu uni o útil ao agradável. Uma coisa natural, né? Foi uma coisa natural. As pessoas sabem que eu e minhas amigas estávamos saindo sempre para comemorar. E aí eu tinha essa divulgação para fazer de uma forma orgânica, inserindo dentro da minha realidade. E assim, a publi, eu fui também no outro que é o Japatê, ele tem mais de 180 mil visualizações. Então pensa só, você chamar uma influenciadora para divulgar algo seu e bater quase 200 mil visualizações. É algo muito grande, você tá vendendo muito o seu produto, só que com conexão dos seguidores dela e captando também para você. E você ainda, apesar de tudo, essa rotina, né? Diária, sim, sem sobrar um segundo, um tempinho, você ainda encontra um espaço para dar uma entrevista, participar do podcast, da rádio, TV. Eu faço mágica com os meus horários, tá? Às vezes eu chego assim, igual eu tava domingo, e falei, nossa, pai, tô muito cansada. Ele, mas ô nega, você não para um minuto, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou responder, vou trabalhar. Ele, tá vendo? Você não descansa. Eu falei, pai, eu gosto. A gente dá um jeito pra tudo. Você tem um momento, quando você tá assim, tira aquele momento pra você, pra relaxar, momento de lazer, o que você mais gosta de fazer? Momento, assim, não tem, não. De parada, mas é porque eu sou muito agitada. Sei. Então, assim, eu gosto muito de... ou vou pra academia, ou vou andar de bicicleta, ou vou fazer uma trilha. Pra eu ficar parada mesmo. Assim, num dia que tá chovendo, que não tem como eu sair de casa. Mas o que você gosta de fazer como lazer? Bicicleta, natureza? Sair com minhas amigas. Eu gosto sim. de ir num restaurante legal, eu gosto de ir numa cafeteria bacana. Os rolês, assim, gastronômicos. Eu gosto bastante. Pra mim, é o meu maior hobby. É juntar com minhas amigas ou com a minha família pra conhecer novos lugares, viajar, com certeza, sim. Aí você, por exemplo, sentado à mesa de uma cafeteria, de um bar, de um restaurante, seja um bar, enfim, você está com 4 amigas ali, aí vocês desligam o celular, né? Então,
Primeiro, a gente Não fala tem que primeiro jeito, tem que né? ter a foto. Tirou a foto, aí pode desligar Pode e ficar desligar. tranquilo. Primeiro a gente escolhe o lugar já pensando na foto. Nossa, aquele lugar vai ficar legal. Depois que a gente tirou a foto, a gente pode... Aí, pode esquecer do celular, não tem problema não. Ô, Lara, tudo... Então, o boom da sua carreira como influenciadora se deu de novembro pra cá, Foi. né? Assim, eu sempre tive um crescimento, Você eu sempre sempre teve me mantive como influenciadora. Eu já tenho, assim, uns 5 anos, 4 anos, que eu tenho estabilidade mesmo como influenciadora, que eu vivo só disso. Só que de novembro pra cá, que foi o boom que estourou, que eu ganhei muitos seguidores e, consequentemente, muitas parcerias boas e grandes pra, assim, melhorar cada vez mais, né? Uma coisa bacana que você disse aí, honrar cada seguidor, né? Porque quando você tem um seguidor, vamos dizer assim, quando você tem 10 seguidores, você, poxa, eu quero ter tantos seguidores, né? Aham. Quem me dera, né? Nossa, e assim... Aí depois você consegue, você tem que honrar cada um. E você faz isso muito bem, faço. né? Você Assim, falou que você responde. Nossa, eu faço questão de responder as pessoas. Quando eu bati os 10k, eu fiz um book com os 10, o número 10. Quando eu bati os 11, 12, aí do 12 foi pra 30, né? Então, assim, eu pulei e do 30, 35, tudo eu tenho foto, sabe? Tudo eu vou registrando, eu faço os vídeos legais pra exatamente mostrar às pessoas que elas estão ali e não são só números pra mim. E eu acho legal que às vezes eu respondo alguém e fala assim, você me respondeu? Eu falei, nossa, eu sou famosa assim? Você esperava que eu não te responderia? Então eu tento fazer presente mesmo na vida deles e mostrar que eu sou muito grata a eles, né? E você, o que você pensa daqui pro futuro? Ai, nossa. A médio e longo prazo. Eu tenho muitos sonhos, mas principalmente de continuar nesse crescimento, mostrando quem eu sou, mantendo a minha essência, tendo os meus trabalhos com os resultados tão bacanas, sabe? E principalmente conseguir fechar cada vez mais parcerias que eu me identifico, parcerias grandes, marcas que eu sempre consumi, mas que eu não tinha a oportunidade ainda de trabalhar. Então, assim, eu tenho muito desejo de daqui, sei lá, 10 anos eu estar com um número de seguidores, assim, super elevado, ser uma influenciadora conhecida, assim, o que me prepararem para o meu futuro mesmo, eu quero que seja algo muito grande e bom para mim. A gente tá batendo papo aqui com a Lara Bertelli, influenciadora, mais de 126 mil, 127 mil seguidores. 127 mil seguidores, já faz trabalhos em várias cidades, né? Aqui na região, para marcas pequenas, médias, agora marcas grandes, famosas, muito importante, muito bacana. Muito bacana, nossa. Né? E a gente está tentando, né, saber de tudo da Lara aqui. Que a história é muito longa, gente. É 21 aninhos, mas muito bem vividos. Ô, Lara, você falou que você cresceu muito cedo, né? Isso. Aí você, né, você tem uma certa maturidade e que, na verdade, você se vê como uma pessoa de 30 anos, né? é. Embora tenha só 21. Eu tinha muitas metas que eu falava, quando eu tiver 30 anos eu quero ter isso, ter aquilo, e hoje com 21 eu conquistei tudo isso, né? Uma outra situação que a gente observou lá no seu Instagram, que é o que a gente visitou mais, você tem um bom gosto musical. Que legal! Sério? Esse é um ótimo elogio. De onde veio isso? Minha mãe. Ah, é? Minha mãe, meu pai, nossa, os dois, assim, minha mãe principalmente, né? Minha mãe ouvia muito rock, minha mãe amava eletrônica, assim, sempre... E meu pai mistura de um sertanejo com um forrozinho, com uma coisa assim. Mas, assim, tem muitas músicas, assim, bandas incríveis que eu sempre acompanhei por conta da minha mãe. Ah, que bacana. E, por favor, não esqueça de ouvir lá o fim do Camisa de Verde. Com certeza eu vou ouvir. Vou colocar em um stories meu. Vou colocar em um stories meu. Bem bacana. Você já pensou, assim, daqui pra frente, você está num crescimento meteórico, né? E você já pensou em formar uma equipe? Então, eu tenho uma equipe. Você já tem uma equipe, né? Tenho. Eu tenho a minha assessora. Ela trabalha, ela que atende meu WhatsApp, ela que cuida de tudo pra mim. Então isso aí você já designou alguém pra fazer, né? Eu já tenho um ano que eu tenho assessoria, só que nos meus trabalhos aqui das cidades, eu que controlava tudo. Agora eu já tive que delegar porque eu não tava dando conta. E Juiz de Fora, as marcas grandes, sempre foi ela. Então, assim, eu tenho uma pessoa, eu tenho um fotógrafo parceiro, eu tenho a maquiadora parceiro, eu tenho cabeleireiro parceiro. Então, eu tenho uma equipe que tá sempre comigo. Tanto, assim, da estética até as fotos, publicações, tudo.
Você faz muito trabalho para agências de publicidade também? Faço. Eu tenho 3 agências, né, que eu atuo mesmo dentro delas, que uma é da TV Integração, que é a Imaginary Hub, que foi, assim, para mim, um marco para mim, porque é uma agência muito importante, né, dentro da televisão. Eu tenho a Aue, em Juiz de Fora, que eu também tenho alguns trabalhos. Tem, assim, a República, são trabalhos que vêm, né, que são esporádicos, mas que sempre que tem a oportunidade de ser eu sempre sou convidada, a gente sempre trabalha juntos. Você falou que já concedeu entrevista para televisão, TV Integração, para Globo. Algumas revistas fizeram matérias com a sua história. Rádio também você... Já fui na rádio, né? Fui 2 rádios, nas 2 de Bicas. Fui em podcast também. Podcast. Agora esse mês é puro podcast. Tem mais aí um cadinho. E assim, a comunicação, a gente tem que seguir as tendências, né? Com certeza. O rádio tem seu espaço, já teve muito mais seu espaço. A televisão já teve seu espaço, já teve muito, mas ainda tem. Mas a gente tem que... a internet, as redes sociais, os canais... os podcasts, enfim, fazem parte de uma nova realidade. Né? Eu costumo dizer que eu tô, né? Posso falar minha idade de novo? 52 anos. Eu faço parte, né, de uma geração que é única. Por que única? A minha geração vivenciou o analógico, a mudança do analógico para o digital. Nunca mais vai acontecer isso. Você, pela sua idade, você já é uma nativa digital. Você já nasceu praticamente, né? Já nasce dentro do negócio. Da área digital, né? Mas a gente pegou o analógico digital. Você já parou para pensar que não terá mais uma geração assim? Nunca mais. E as coisas evoluem com muito, né? Muita facilidade, né? É uma constante evolução mesmo. Que você disse anteriormente, no início do nosso bate-papo, a gente tem que aprender todo dia. Todo dia. Né? A gente não pode sossegar, né? Não pode estagnar, não, porque tem que se reinventar sempre. É verdade. Ô, Lara, a gente já tá aqui 1 hora batendo papo. Nossa! Eu acho que juntou 2 que gostam de falar, hein? Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, né, alguma marca que você queira citar, algum parceiro seu que você acha importante, que te acompanha já há tempo? Fica à vontade. Eu de verdade, eu gostaria mais de agradecer a minha família pelo apoio, ao meu pai, a minha avó, meu avô, minha tia Adriana, meu tio Elvis, tanta gente, meu tio César, e principalmente também ao apoio das minhas amigas, que como eu citei no início, quando uma vence, todas vencem, e assim, a cada parceiro meu, que são 7 anos, eu tenho parceiros que desde o meu primeiro ano trabalhando estão comigo até hoje. Que bacana. São parcerias novas, é uma das coisas que eu sempre levo comigo, que é a gratidão. Todos os anos eu faço lembrancinhas e entrego no final do ano para cada parceiro, personalizadas, tudo muito diferente. Esse ano eu dei uma ring light para cada um. Olha só. E tudo assim, com muito carinho para exatamente agradecer por tantas portas abertas, né? E principalmente meu agradecimento aos seguidores, principalmente aos seguidores novos, a oportunidade de poder mostrar quem eu sou, de motivar, de incentivar com a minha história. O seu Instagram, só para as pessoas que Lara Bertelli, com 2 L's e underline. E você tem um site também, né? Tem o site, ele tá no meu Instagram também, que é Lara Bertelli, também só colocar larabertelli.com que vocês vão achar facinho. Olá, única. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes que você vai comparecer. Tem que voltar aqui. quando eu for advogada. Vai voltar. Já vou agendar aqui já com a produtora ali. Falta um pouquinho. Podcast dos advogados. Isso aí, eu quero participar. Você tá em qual período? Tô no 7º. Mas então tá Falta bem 3. adiantado. Falta 3. Passa daqui a pouquinho você já... Ai, nem fale. Dá até um friozinho na barriga. Mas você quer advogar ou não? Vai depender muito, né? Eu tenho muita vontade, porque eu gosto muito do direito, já tive experiências, fiz estágio, mas eu acho que a minha carreira como influenciadora vai deslanchar e não vai ter muito tempo pra... Mas quando você voltar aqui, você vai estar com 5 milhões de... Amém. Vamos profetizar. Tá bom? Eu quero colocar aqui o podcast Fala Vencedor à sua disposição. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. A gente fica feliz com a sua presença aqui. Muito feliz. E a gente deixa aí um espaço para você, né? Mandar alguma
informação que seja útil Pode deixar, né, pode deixar. para as pessoas, enfim, o que você quiser, manda pra gente aí que a Pode gente tá deixar, fico à feliz. sua E vocês disposição. também, tá? Que agora vocês são influenciadora aqui. Que vocês precisarem, podem contar comigo. Fico muito feliz, torço muito pro sucesso de vocês. A gente que E agradece. se Deus quiser, eu vou voltar aqui, vocês também vão estar cada vez maiores e com muitos assuntos legais, né? Uma audiência cada vez maior. Que bom. Parabéns Obrigada. pela sua trajetória, pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Obrigada. E pela sua história de vida. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.